Juntos para mais uma live e hoje vamos falar sobre tristeza. A gente tem feito aí uma série de lives sobre as diversas emoções. Já teve raiva, hoje a gente está falando de tristeza, já falamos de medo, né? Então, se você está pegando essa live aqui, é a primeira que você vê da gente, não esqueça que a gente tem uma bela sequência de lives aí que você pode investigar na nossa timeline. E vamos juntos falar de tristezas, de luto, de perdas, um tema delicado, exige uma certa sensibilidade da nossa parte. Vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de colocar o microfone aqui. Talvez agora esteja melhor. Dando boa noite ao pessoal do YouTube que assiste a gravação. Olá, Mauro querido! Que alegria você aqui, meu amigo. Que massa! Seja bem-vindo. Bem, eu vou usar aqui o aviãozinho nesses primeiros minutos para convidar pessoas que possam estar online para vir aqui apreciar o nosso trabalho, aprender um pouco sobre a tristeza. Se você ainda não teve uma perda significativa na sua vida, o natural é que a gente uma hora tenha, né? É importante a gente também saber que a tristeza é um sentimento, é uma emoção que ela surge quando algo significativo na nossa vida foi perdido. Não necessariamente pessoas, ou até animais de estimação, mas pode ser perdas simbólicas, né? Outros tipos de perda, a gente vai falar sobre isso com mais detalhamento, mas eu quero muito expandir essa noção que a gente acaba tendo de que luto é de uma pessoa que a gente faz o luto apenas por pessoas queridas que se foram. Mas mudanças, por exemplo, na nossa vida, com a pandemia, né? A pandemia, muitos de nós ainda deveríamos estar no luto da pandemia, alguns não tiveram tempo de viver o luto, outros realmente não viveram a experiência de nenhum tipo de perda, mas eu acho que no fundo, né, gente, se a gente for parar para pensar, todos nós de alguma forma perdemos algo, porque a vida depois da pandemia, para muitos de nós, deixou de ser igual ao que era antes, né? Tem também uma sensação muito difundida, me digam se vocês concordam, de que o tempo passou muito rápido, que a gente nem acredita que a pandemia durou 2, 3 anos, né? Parece que é uma lacuna que a gente tem na nossa vida. Isso dá uma sensação de vazio, e sensação de vazio remete a luto, né? Oi, Ana Maria! Que bom, Ana, você aqui, querida. Seja bem-vinda. Soninha também. Muito bom ter vocês aqui. Vamos formando um público ainda. Eu peço que quem possa aí, né, coloca pra gente, chama aí as pessoas. Agora mesmo eu mandei aqui no aviãozinho e algumas pessoas entraram porque me viram chamando diretamente. Oi, Regina, tudo bom, querida? Das pessoas que tem aqui, alguém aí está atravessando algum tipo de luto? Eu estou. Eu perdi meu cachorrinho de 14 anos, dia 31 de janeiro, né? Então ainda é muito recente, não tem nem 2 meses, e sim, eu estou atravessando um luto. Um luto que na realidade para mim, ele já começou mesmo antes da morte dele, né? Quando ele começou a envelhecer, começou a cair mais, há um tempo ele já não me reconhecia tão bem, então eu sinto que foi um processo gradual de luto, né? O luto é muito complicado quando a gente perde algo ou alguém, ou um membro do corpo, né? A gente está pensando, como eu disse no início, num luto amplo para várias coisas, de forma abrupta, né? Então, esse tipo de luto, muitas vezes, é muito mais difícil de você lidar e vai passar por todos aqueles estágios, né, que a gente já conhece aqui na psicologia, nos ambientes terapêuticos. Para quem busca autoconhecimento, conhece aí o ciclo do luto, né? A gente vai falar um pouco sobre esse ciclo hoje também. E é um momento para a gente pensar juntos, refletir juntos sobre como a gente está lidando com a tristeza, o que é que a gente tem feito culturalmente com relação a esses sentimentos que são desagradáveis de sentir, né? Na realidade são muito desagradáveis,
Ninguém gosta de sentir tristeza, ninguém gosta de sentir raiva, né? Esse é um fato da vida, mas os sentimentos eles fazem parte. E se fazem parte, a gente precisa aprender a lidar com eles. É por isso que a gente tem tido essa série de lives, né? Raiva, medo, tristeza hoje, né? Vergonha, a gente falou sobre vergonha há umas 2 semanas atrás, um outro sentimento muitíssimo importante da gente compreender como é que ele atua na nossa vida, como é que a vergonha, né, mexe conosco. E hoje a gente está trazendo aí a tristeza, talvez fechando um ciclo, talvez ainda tenhamos na próxima semana algo. Se bem não, que na próxima semana a gente não vai ter live, porque eu não sei se vocês sabem, a gente está organizando um seminário, né? Um seminário chamando Viva a Escola Viva, que é para educadores, a gente tratar aí dos desafios da educação. Então, se alguém tiver interesse, no link da bio você encontra, o seminário é absolutamente gratuito. E vai acontecer no domingo pela manhã, né, o próximo domingo, segunda-feira à noite, esse horário, 19 horas, e terça-feira também às 19 horas. E por conta disso não teremos a live, mas teremos o nosso encontro, sim, de toda segunda-feira, só que lá no seminário está todo mundo convidado, até quem não é educador. Né? Se você se interessa por educação, e pessoalmente eu acho que todos os cidadãos deveriam se interessar pelo tema da educação, porque é o tema mais importante de todos para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Então a gente tem, eu acredito, esse dever mesmo de se engajar de alguma maneira com a educação, entender como é que a coisa funciona, inclusive para que a gente possa ter pessoas também lutando, né, a favor de tudo que a gente precisa em termos de apoio à educação. Acho isso importantíssimo, tá bom? Então tá todo mundo convidado. Regina está dizendo aqui que ainda está no luto. Sinto muito, Regina. Espero que você possa atravessá-lo aí da maneira melhor. Soninha diz assim, compreendo a tua dor, Léo, eu também tenho um e já está cego. Exatamente. Ele foi aos poucos, né? Foi aos poucos. Mas vamos lá. Falar um pouco, né, sobre esse sentimento da tristeza. Antes, eu sempre gosto de... Quem está assistindo todas as lives sobre emoção, eu sempre tenho pedido no início que a gente observe um pouco o que é que acontece com o nosso corpo quando nós estamos tristes, né? Quando a gente realmente permite que a tristeza venha, que a gente permite que a tristeza realmente faça parte. Porque tem um medo grande, né, da gente se entregar à tristeza e ela meio que nos dominar e nos controlar completamente. Esse é um medo de uma sociedade ainda muito infantil, né? A verdade é essa, nós formamos uma sociedade ainda muito infantil. Boa noite, Rose. E o medo de que a gente seja tomado pela tristeza é muito presente, então a gente evita senti-la, né? Mas o meu convite aqui agora para vocês é que vocês possam imaginar, né? Quando a gente usa a nossa imaginação, pensar em algo triste, ou em algum momento da sua vida em que havia uma tristeza ali presente, né? Durante algum tempo, talvez um luto, uma perda significativa na vida. Como é que o corpo fica quando sentimos tristeza, né? É uma energia que nos movimenta ou é uma energia que nos coloca mais para dentro, faz com que a gente se internalize mais, faz com que a gente faça essa visita interior, né? Então a gente vai ver, se a gente parar para lembrar, ou se você está se sentindo triste agora, você vai perceber que é o sistema nervoso, ele vai para um lugar de mais fechamento, de menos movimento. Então, é uma coisa bonita que acontece, né? Vejam que todos os sentimentos, todas as emoções, a gente tem falado sobre isso, todas as emoções, elas têm uma função na nossa vida. A gente viu em algum momento que a raiva, ela tem a função de determinar os limites, né? Quando invadem os nossos limites, quando somos injustiçados, a raiva surge para indicar que algo está fora do lugar. A gente viu que a vergonha, ela nos mantém socialmente agregados, porque ela nos diz quando nós estamos fazendo algo que vai de encontro a regras sociais, por exemplo. Não é moralismo isso, só regras mesmo. Por exemplo, a vergonha impede que você ande pelado na rua, né? Então, algumas regras sociais
se mantém graças à vergonha, falando da vergonha saudável, né? A gente viu, por exemplo, que o medo, ele é um indicativo de que algo, a nossa vida pode estar em risco, algo em nós pode estar em risco. Então o medo também tem a sua função. E qual é a função da tristeza, né? A função da tristeza é garantir que a gente saiba, sinta, reconheça, talvez a melhor palavra seja essa, que a gente possa reconhecer a importância de algo na nossa vida. Através da tristeza, a tristeza é um sinalizador de que houve uma perda importante, de que algo se foi e algo nunca mais vai voltar a ser como era, né? Então a tristeza tem muito essa característica de estarmos em contato com algo que jamais será igual como antes, né? Ela tem a ver com uma despedida de uma história anterior. Então, a tristeza vai nos sinalizar esses momentos que são muitas vezes divisores de água na nossa vida. Se eu não entro em contato com a tristeza, o meu corpo, se o corpo não pode sentir a tristeza, ele também dificilmente conseguirá dar o próximo passo para essa nova vida, né? Então, no dia 31 de janeiro eu perdi Filé, meu cachorrinho, e agora algumas partes minhas dizem assim, pega um cachorro, né? Eu tenho outro, eu tenho Moça, né? Tem uma que ainda tá jovem e tal, tá super bem. E aí, de vez em quando eu ouço as pessoas me dizerem para adotar, eu digo não, eu preciso passar um tempo sentindo a falta dele, dignificando a vida que nós tivemos juntos, né? Preciso passar um tempo sentindo como é ter um cachorro, cuidar de um cachorro. Até que daqui a um tempo, daqui a uns meses, quando eu sentir, eu sei que eu quero ter um segundo cachorro, mas ele vai vir na hora certa. Então, eu sei que, falando aqui de um lado mais pessoal, há um tempo atrás, quando eu não tinha tanto autoconhecimento, quando eu não me trabalhava, quando eu não me conhecia, quando eu não tinha realmente muito espaço interno para lidar com os meus sentimentos desagradáveis, como a tristeza, por exemplo, eu acho que eu já estaria com outro cachorro. Já estaria pondo outro cachorro no lugar, e eu acho que essa é uma maneira que a gente tem de evitar sentir a falta que faz, no meu caso, o meu cachorrinho. E ao sentir a falta dele, eu estou não só dignificando a experiência que nós tivemos juntos, reconhecendo a importância que ele tem para mim, eu estou também afirmando que ele é insubstituível, né? E quando eu afirmo que ele é insubstituível, junto com isso, eu estou afirmando que ele é único, ele é especial e que nenhum cachorro vai poder substituí-lo. Eu poderei ter outros cachorros na vida, mas nunca para colocar no lugar dele, né? Eu sempre vou dizer e vou poder incluí-lo como meu primeiro cachorro, e foi realmente o primeiro de todos, né? Então ele vai ser sempre o primeiro, e nenhum, os que vierem depois eu vou ter agora o terceiro, talvez o quarto, o quinto, mas nenhum vai poder ocupar o lugar dele. Toda vez que a gente pega algo para ocupar o lugar de algo que foi perdido, a gente não só deixa de sentir fisiologicamente, permitir que a dor, ela nos... uma professora minha fala uma frase, as lágrimas fertilizam o nosso solo interno, né? Se eu não choro, eu não posso dar fertilidade à terra interna, né? Essa terra simbólica, para que novas coisas possam ser plantadas nesse mesmo espaço, né? Então, o choro, a falta do choro, a falta do pranto, né? Quando você prende o choro e não se permite chorar, você não está fertilizando o campo para que novas experiências possam brotar a partir dali. Achei essa imagem fantástica, né? Então, às vezes vem com o choro, às vezes vem com esse reconhecimento da tristeza, né? Então, o luto, a tristeza, eles vão ter essa função aí muito especial, que quando a gente reconhece isso, né, a gente também, um pouco que eu fico pensando, né, a gente está em luto por algo que a gente ama. E às vezes o nosso medo de sentir a tristeza faz com que a gente, de alguma forma, não entenda o real significado desse amor, né? Porque a gente escapa disso. Eu vejo, por exemplo, é muito comum no trabalho das constelações, com clientes, já tive histórias de mulheres, casais que muitas vezes perderam um filho e adotaram outra criança, às vezes um tempo depois. E na hora de adotar essa criança, é importante que essa criança ela seja vista
como uma criança única e especial, incapaz de substituir qualquer outra criança que porventura não esteja mais na família. Fazendo isso, eu estou respeitando tanto a criança que chega, quanto a criança que não pode estar mais ali viva, mas que tem o seu lugar garantido, a sua reserva. E o que eu percebo principalmente nas mulheres, né, porque geralmente são elas que procuram a terapia, nesses momentos o que a gente vê é uma profunda dificuldade de entrar em contato com a dor referente ao primeiro filho. E isso acaba causando muito problema, muita confusão no sistema familiar, porque ninguém pode substituir ninguém, né? Então, se eu faço esse movimento de querer colocar algo no lugar, eu estou causando problemas para o futuro aí, né? Porque, na realidade, todo mundo precisa ter o seu lugar reconhecido como único e especial. Eu não posso colocar ninguém no lugar de ninguém, né? Nem posso colocar a minha dor para baixo do tapete, fingir que ela não aconteceu. Ok? Então, a gente vive, né, num momento que a gente num mundo em que a gente é muito incentivado a não sentir, né? A gente ouve frases do tipo, já passou, segue em frente, né? Mas a verdade é que tudo precisa de um tempo para ser assimilado, né? Eu estava dizendo no início, vou repetir agora, o luto não é apenas sobre a morte de uma pessoa. Ela pode ser, o luto, a gente pode ter um luto pela perda de um relacionamento, né? Um relacionamento significativo na nossa vida. O luto pode vir porque você mudou de cidade, você mudou de trabalho, você mudou de vida. O luto pode vir junto com a alegria. A alegria de ter um novo emprego e a tristeza de deixar o anterior, deixar o grupo de pessoas que você gostava, que você já conhecia, né? Então a tristeza, a gente tem falado sobre isso, né? Os sentimentos, eles são complexos. Eles não existem isoladamente, eles podem sim, sendo contraditórios, como a tristeza e a alegria são, coexistirem no mesmo espaço. Isso causa muita confusão na nossa cabeça, né? Sempre dou o exemplo da pessoa que, por exemplo, você estudou junto com um amigo para um concurso público, o seu amigo perdeu o concurso e você passou. Como é que você se sente? Pararam para perceber? Né? Muitas pessoas vão dizer que se sentem culpadas. Olha só, culpada. Como é que você pode se sentir culpado? Você passou. Ah, eu sinto culpado pelo meu amigo, porque a gente estudou junto. Né? É como se eu não merecesse ter isso sozinho. Né? Então, existe aí, ao mesmo tempo, culpa, em alguns casos vai ter tristeza, porque o amigo não passou, e a alegria por você ter passado, é possível senti-la? Né? Ou será que a culpa e a tristeza, elas tomam esse lugar, impede que a gente viva a experiência e abrace a experiência como ela aparece com toda a sua complexidade? Então, às vezes, tem um luto acompanhado de alegria. Por exemplo, a morte do meu cachorro. Volto a isso novamente. A morte de Filé. Filé, eu estava, gente, já há 2 meses sem dormir uma noite inteira. Porque ele acordava de noite, ele não estava bem. Quando ele morreu, eu me senti aliviado. Né? Sou estranho dizer isso para vocês. Talvez vocês digam, nossa, que coração frio de Léo, perdeu o cachorro e se sentiu aliviado. Quando eu digo que eu me senti aliviado, eu não me senti só aliviado. Eu me senti triste também, ainda estou muito triste. Né? Sinto muita falta dele. Mas sim, algo em mim sente um alívio. Porque quando uma morte como essa, depois de tanto alívio por mim, alívio por ele, né? Então eu reconheço também esse sentimento de alívio, junto com a tristeza que veio junto, que vem, né? As experiências, elas são complexas. Vamos ficar atentos a isso para a gente não perder todas as fatias da experiência e não deixemos aí guardados espaços e sentimentos e coisas dentro de nós que, por não estarem sendo nomeadas e reconhecidas, muitas vezes elas podem ficar ali muito tempo e podem inclusive nos adoecer. Ok? Um outro fato do qual pode surgir o luto é a perda de uma oportunidade de emprego, de um projeto, de um sonho, de uma expectativa. Você ia comprar um apartamento, de repente alguém passa na sua frente e compra, né? Mudanças no corpo, como doenças, envelhecimentos, sequelas físicas, temos aí a Covid,
pouca gente está falando sobre o luto da Covid, né? A gente teve aí 700 mil mortes. Se você multiplica isso por uma média de 3 pessoas por família, a gente tem 2 milhões e 100 mil pessoas, pelo menos, que perderam pessoas significativas em suas vidas, e a gente não vê isso, a gente não vê as pessoas falando sobre o que nos aconteceu, né? Para todos nós, não apenas para quem perdeu entes queridos, mas quem, por exemplo, hoje não está mais sentindo o gosto dos alimentos como sentia antes, alguém que está tendo problemas de sono, a gente sabe que tem a Covid longa, então existem sequelas da Covid que também podem estar dentro do tema, do grande tema que a gente está tratando hoje, que é o luto, né? Então, falar sobre a pandemia, ter pessoas com quem você possa trocar isso, tudo isso é um processo curativo, um processo importante. Mas você sabe por que a gente não fala da Covid, né? Porque falar da Covid é tocar num ponto doloroso, né? E a gente tende a fugir do que é doloroso. É muito difícil culturalmente a gente ter a coragem de fazer os enfrentamentos do que é doloroso para a gente fazer as nossas travessias, tá bom? Oi, Su, vai estar disponível sim, vai estar disponível aqui e também no YouTube, tá? Eu passo para todos os grupos depois. Obrigado por passar para mais pessoas. Né? Então, tô vendo aqui minha listinha. E aí tem uma coisa, né? Quando a gente bloqueia a tristeza, a gente vai pagar um preço por isso, né? Alguns dos sintomas que podem aparecer por estarmos bloqueando a tristeza é ansiedade, irritabilidade, insônia, sensação de vazio, sensação de falta de propósito, desconexão emocional, dificuldade de sentir prazer na vida. Lembre-se o seguinte sobre o sistema nervoso e sobre esse hábito, esse vício, né? Essa coisa destrutiva que nós temos de suprimirmos os sentimentos desagradáveis. Quando eu suprimo a tristeza, eu suprimo a minha capacidade de sentir, não só a tristeza. Junto com a dificuldade, junto com a repressão da tristeza, eu reprimo todos os outros sentimentos também. Então eu vou diminuindo a minha capacidade de sentir alegria, de sentir prazer, de contemplar a vida, de estar presente para as coisas boas da vida. Porque o meu sistema aprendeu a reprimir. E ele vai reprimir o que vier, né? Não vai ficar fazendo seleções. Então você vai ver uma pessoa que tem essa capacidade, essa abertura e esse espaço interno para sentir o que é desagradável, ela também vai ser uma pessoa muito intensa e presente para a alegria, para as celebrações da vida, para o que se precisa ser comemorado, né? Então você vai ver essa expansão, que nem sempre é altamente eufórica, né? Como a gente às vezes vê, porque excesso de euforia também está mostrando que existe algo aí desorganizado. Mas uma presença, um senso de presença e de reconhecimento. Outro dia eu falava com uma pessoa que nunca ouviu elogio dos pais, né? Então, e não era só isso, né? Foi uma pessoa negligenciada durante muito tempo e que, olhando para a própria vida hoje, né? Eu estou falando aqui de um homem de hoje com seus 68 anos de idade, que teve uma vida de muito sucesso, fez os enfrentamentos profissionais que ele precisava fazer, chegou a um ponto da vida com muito recurso, uma vida tranquila, resultado do seu trabalho. E ele diz assim: Léo, esses anos se passaram, eu olho para a minha vida, eu vejo tudo que eu tenho, eu não consigo me sentir feliz por tudo que eu tenho. Parece que eu não tenho a capacidade de reconhecer o tanto de esforço, a batalha que foi para conseguir chegar até aqui. E talvez eu disse para ele, talvez isso esteja associado ao fato de que com a infância que você teve que colocar muitas das informações sobre quem você era escondidos ali embaixo do tapete para conseguir tocar a vida adiante, senão você não conseguiria fazer o que você precisou fazer. E quando você dissocia, quando você isola partes suas que representam aspectos doloridos da vida e você não pode sentir, você não pode explorar e processar aquilo, o que acontece é que você, em algum momento, você também vai se dissociar da sua potência, da sua capacidade que
que você teve, no caso, de conquistar o que você conquistou. Então, essa dificuldade de reconhecer o próprio percurso é porque existe uma fragmentação da experiência, que acaba se fragmentando não apenas no aspecto da tristeza, como estamos falando aqui, mas também em outros aspectos da vida. Se eu não posso reconhecer a perda do meu cachorro e sentir a tristeza relacionada a isso, essa parte minha que sentiria e que dignificaria a vida dele, ela fica represada. E ao reprimir essa parte, outras partes minhas vão juntas nesse processo. Então eu não posso, por exemplo, reconhecer a força, a potência que eu teria para criar um outro cachorro a partir de um novo lugar, a partir das aprendizagens que eu tive com o primeiro cachorro, né? Porque isso é tão importante, que a gente possa, quando a gente se despede de algo, de alguém, se despede de uma cidade, de um emprego, de um animal, de alguém que a gente ama, junto com essa despedida também vem um senso de gratidão e de reconhecimento do que foi possível vivermos juntos, né? E aí eu posso seguir agora como uma nova pessoa não só porque eu agora tive novas experiências, mas porque ao lado sem essa pessoa, sem a presença dessa pessoa na minha vida, eu agora sou uma nova pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Eu não sou mais o mesmo de 14 anos atrás, quando eu peguei filé com 2 meses de idade. Eu sou um novo Léo. E agora eu sigo sem ele, sendo esse novo Léo. Esse é o passo que eu ia dizer assim, finaliza o luto. Tá bom, esse luto complexo, esse luto com esses passos todos, ele finaliza nesse momento, na hora que eu reconheço que a minha vida, sem essa pessoa, sem esse animal, sem esse emprego, sem um braço, sem uma perna, ela é uma vida nova. E eu posso seguir agora com essa falta integrada à minha experiência. Olha que interessante, né? Eu posso seguir a minha vida com essa falta integrada à minha experiência. Né? Eu sou um humano menos um cachorro. E isso vai estar sempre presente em mim. Ainda está presente de uma forma talvez um pouco pesada, que precisa ser processada e sentida, e daqui a alguns anos vai estar presente para mim de forma leve, até demonstrando uma certa honraria por ter feito parte disso tudo. E poder ter tido a honra, né, de cuidar do meu filezinho. Ok? Como é que vocês estão aí? Vocês não estão nem mandando coração para mim, gente. Manda coração porque a gente atrai mais gente para nossa conversa aqui. Chama mais gente, chama o pessoal. Oi, Ana Maria, tô vendo quem tá aqui agora, viu? Sônia, Suzana, Neilma, Biraci, Rosimari, Inara e Marisa. Que bom que vocês estão aí. Mandem suas perguntas. Deem os seus ois aí, que se você botar apenas um oi, a gente já está indicando aí que o Instagram pode passar essa informação para mais pessoas. E aí, estão gostando? Está fazendo sentido para vocês? Me conta aí. Tem alguém aí lavando prato e me ouvindo? Adoro quando isso acontece. Mas vamos lá. Então, o luto a gente vê, né? É um processo natural, né? Só que ele muitas vezes é interrompido, exatamente porque às vezes você está num ambiente em que a tristeza não é bem-vinda, a tristeza não é reconhecida, né? A tristeza não pode ser sentida, não tem espaço na família, não tem espaço naquele relacionamento. Você vê muitos casais, não raro, quando, por exemplo, há uma perda de um filho, até um aborto mesmo, às vezes um aborto espontâneo, algo que estava sendo muito esperado, eu vejo casais se separarem. Se o casal não consegue fazer a expressão da tristeza juntos e chorarem juntos por aquela perda, que é uma perda mútua, muitas vezes eles se separam, né? E o que eles vão dizer é: a presença na sua vida me lembra a perda, né? Então isso é muito, muito sério, acontece com muita frequência, a gente vê isso nas constelações com muita frequência. Casais que dizem assim: a gente não sabe por quê, mas a gente se separou, parece que não tem motivo. E aí quando você vai olhar, você abre a constelação, tá ali um aborto que aconteceu. Muitas vezes até, digo a vocês, já vi casos de abortos
espontâneos e que nunca foram reconhecidos como aborto, foram um sangramento, né? E a criança muitas vezes aparece na constelação e os pais olham para essa criança e choram finalmente. É muito lindo de ver, né? Não estou dizendo que com isso eles vão se reconciliar e tudo vai ficar bem, muitas vezes não, mas pelo menos agora eles reconhecem a origem, né? A origem dessa impossibilidade de permanecerem juntos, né? Então esse luto que é interrompido, esse luto que não pôde ser sentido, a gente diz que ele é um campo fértil para traumatização, né? Porque o luto é um processo natural. Perder alguém não é necessariamente algo que vai nos levar a um trauma. Sim, pode ser que essa perda tenha sido abrupta, por exemplo. Isso pode levar a uma traumatização. Mas também você pode ter uma perda abrupta e ter um sistema de apoio social que ajuda você a fazer os enfrentamentos desse luto de uma maneira muito digna e você não se traumatiza por isso, né? Durante a pandemia, por exemplo, milhares de pessoas perderam seus entes queridos sem poder realizar rituais de despedida. Então, você se despedir do seu ente querido ajuda no processo do luto. Então, pode ser profundamente traumático. Eu fico imaginando tanto de gente que tem, né, se sentindo assim hoje. Imagina você não poder se despedir da sua mãe, do seu pai, vê-los no caixão, finalizar aquela história, não é verdade? Então, isso pode gerar aqui uma sensação de irrealidade, é como se não tivesse acontecido, né? E isso vai dificultar o processo de luto. Sabe quando você só acredita vendo o corpo, você precisa ter visto o corpo para o seu corpo você finalmente se dar conta de que aconteceu aquilo, né? E muitas pessoas passaram por isso e não tiveram, né, essa oportunidade. Ah, obrigado, Suzana. Oi, Ana, que bom, querida, que você está gostando, viu? Está fazendo sentido para você. E aí tem alguns tipos de luto que a gente não reconhece socialmente. O luto por um casamento que acabou, né? Você nunca viu ninguém dizer eu estou em luto porque o meu casamento acabou. Às vezes a gente diz assim, eu estou puto da vida porque o meu casamento acabou, eu estou triste, mas a gente não nomeia como luto, né? Não se vê isso. Um relacionamento. Na adolescência, você tem um relacionamento, se apaixonar por alguém e essa pessoa, sei lá, eu estou pensando aqui num adolescente de 15 anos, se apaixona, aí o namoradinho vai embora. E aquilo ali é um luto profundo, é uma dor profunda que precisa ser nomeada, precisa ser acolhida. Da adolescência, é desses momentos que a gente vai aprendendo a lidar mesmo com esses processos que são tão naturais, né? Luto por uma vida que não aconteceu do jeito que a gente esperava. Já pensou que isso também é luto? Né? Existe um luto aí? Luto por mudanças que foram muito bruscas, muito inesperadas, né? Eu estou lendo um livro chamado Dor Fantasma. É a história de um pianista muito perfeccionista, assim, um cara que chega a ser até insuportavelmente chato, professor, tem os alunos dele lá, e ele é muito rigoroso. E ele ia tocar uma... Eu estou falando isso, viu, gente? Se vocês forem ler o livro, isso está na capa do livro. Então não estou dando spoiler, grandes spoilers, não. Isso logo no início você vê essa história se desenvolver. Então ele já estava com a turnê marcada na Europa, ele seria o primeiro pianista do mundo a conseguir reproduzir em perfeição uma obra de Franz, de um pianista famoso aí, Liszt, eu não sei como é que pronuncia, enfim. E ele seria esse cara, né? Aí ele tem um acidente, uma motocicleta passa por cima da mão dele e ele perde a mão direita. É interessantíssimo o livro, porque você vai ver todo o processo de luto, que eu já vou trazer aqui para vocês mais detalhado, acontecendo na vida desse ser humano, né? Associado a toda a arrogância dele com relação a si mesmo, com relação à esposa, com relação ao filho, né? E ele
Vocês sabem, né? O nome do livro é maravilhoso, porque a dor fantasma é a dor no membro que já não está lá, né? Então ele perdeu a mão, mas ele continuava sentindo, porque o cérebro ainda não fez a atualização. Então a história vai se desenrolando a partir daí. Você vê todo o processo de luto dele se desenhando ali durante todo o romance, né? Todo o livro, ainda não terminei, mas você está vendo ali ele passar por todas as fases, né? Do luto. E uma coisa interessante é o tempo, né? O tempo, ele não cura trauma, né? O tempo, ele não vai curar tudo, mas a gente precisa do tempo para atravessar o luto, né? Não a gente não tem como a gente decidir o tempo que o luto demora ou deveria demorar, né? Porque um minuto só, gente. Mocinha! Shhh. Não sei se está chegando aí, atrapalhando vocês, mas vamos lá. Deve ser algum gato passando aqui pelo lado, que ela fica assim, excitada. Shhh. Ok, uma hora ela se acalma. Então, a gente precisa do tempo para lidar com o luto, né? O tempo é um fator essencial. Só que esse tempo precisa ser bem usado, né? É o tempo que você usa para viver as fases que fazem parte desse luto, né? A gente precisa atravessar rituais de despedida, precisa ter um enterro, precisa ter a despedida, precisa ter a cremação, precisa ter, se teve a cremação, jogar a cinza em algum lugar, o ciclo precisa ser fechado. E as ritualizações nos ajudam demais no processo de liberação dessa dor, né? No passado, as mulheres se vestiam de preto quando perdiam seus maridos, né? Aquilo ali indicava que durante um tempo ali, aí isso vai variar de lugar para lugar, né? Durante um tempo essa pessoa estava fechada para viver a experiência da tristeza. Então, de alguma forma, isso indicava ao exterior de que aquela pessoa estava recolhida. Hoje a gente não tem mais esses sinalizadores, né? Eles foram ficando perdidos com o tempo, apesar de que eu estou falando de Brasil, né? O mundo é tão grande, talvez isso ainda exista existe em outros lugares. Mas esse vestir-se de preto permitia que a própria sociedade ao redor da pessoa reconhecesse que ali estava uma pessoa enlutada, né? E isso ajuda, porque se eu estou em grupo e o grupo pode reconhecer e acolher isso é maravilhoso, né? Quando uma pessoa me mostrou uma foto de um cachorro para adotar há pouco tempo, eu senti raiva da pessoa. Eu senti raiva porque era como se o meu luto não estivesse sendo reconhecido ali, estivesse sendo respeitado. Então, é uma invasão de um limite meu, sabe? Então, eu acho que o vestido preto, né, impõe esse lugar de eu estou de luto. Respeite isso. E aí a gente vai ver que os ciclos do luto, ele tem, assim, uma das primeiras coisas que são mais tocantes é você fazer os aniversários, né? Por exemplo, eu moro nessa casa aqui no litoral norte, Filé morreu aqui. E a gente passou 5 anos intensamente aqui. Ele viveu muito tempo aqui, viveu muito tempo em Salvador também. Mas os últimos dias dele foram aqui. Ele morreu exatamente no dia que eu estava indo para Salvador. Então, eu não tinha ainda vindo para essa casa sem ele. Então, quando eu cheguei aqui e ele não estava, esse é um primeiro aniversário. É esse exemplo que eu estou dando. Voltar a lugares pela primeira vez em que você esteve com uma pessoa ou com o que quer que você tenha perdido, né? O primeiro Natal sem essa pessoa, a primeira festa sem essa pessoa, o primeiro evento significativo sem essa pessoa, o local onde vocês viveram sem essa pessoa. Então tudo isso vai fazendo parte desses momentos, dessas vivências, né? Que as primeiras vezes são sempre as mais difíceis. Entendem? Então, isso aí também faz parte do luto, né? Quando eu aprendi sobre isso, eu disse, uau, verdade, né? Você diz assim, o primeiro mês, por isso que algumas pessoas vão celebrar
missas de 7º dia, de 1 mês de morto, de 1 ano de morto. Então, todas essas são datas que precisam ser reconhecidas como momentos em que a gente entra de alguma forma em contato com essa perda a partir dessa perspectiva temporal, a partir dessa perspectiva espacial, se é um local, né? Então aqui, entrar nessa... Aqui, eu cheguei aqui agora, eu estava em outro lugar com os amigos e cheguei às 6h30 aqui para fazer a live, e chegar aqui e não ter ele me esperando, né? Ou eu preocupado com ele, será que está dormindo? Não está, porque ele passou um tempinho, talvez os 2 últimos meses, passou muito deitado, dormindo. Então, já traz essa lembrança, né? Já traz isso. Então, e aí, a partir do 2º ano, a partir do 2º aniversário, a partir da 2ª visita à casa, novos repertórios começam a ser construídos, você começa a olhar para aquilo ali com um novo olhar, de uma nova maneira, e é assim que a coisa a gente vai atravessando o luto, ele precisa ser atravessado, né? Então deixa eu entrar aqui, acho que eu tenho uma perguntinha de Neilma. Ninguém chorando na frente dela, até porque ela passava... deixa eu ler do início aqui. Minha mãe faleceu em novembro. Estava com câncer de pâncreas, super lúcida, tranquila e consciente que o tempo dela seria breve. Ninguém chorando na frente dela, até porque ela passava forças a todo momento pra gente. Ok. E como foi pra você não poder chorar na frente dela? Conta isso pra gente. Às vezes a gente não chora pra não deixar a pessoa, né? Existe isso, né? De eu não posso chorar pra não... Por exemplo, você é um pai que perdeu a esposa, mãe dos seus filhos, você não chora na frente dos seus filhos. Eu sei que não é a mesma coisa, tá, gente? Só estou pensando aqui em outro exemplo. Você não chora para que não aumente ainda mais nos seus filhos a dor, né? Aí eu pergunto, isso é saudável? Talvez não, né? Talvez o choro precise ser visto, né? Mas o choro pra gente ainda é muito um sinal de fraqueza, né? O choro ainda é um sinal de que você está mostrando que você não tem condição de estar ali, né? Quando na realidade, gente, a gente precisa fazer muito mais esforço para sentir, é muito mais trabalhoso, exige muito mais, esqueça essa palavra, esforço e trabalhoso. Acho que a melhor frase, a melhor palavra é, exige muito mais força sentir do que não sentir, né? O sentir nos expõe, nos deixa num lugar de vulnerabilidade, né? Não sentir é o caminho que a gente faz para escapar, né? Acho que Neilma colocou aqui algo, ninguém chorando na frente. Ficou lúcida até o penúltimo dia de vida, se despediu e partiu. O que nos conforta é saber que não teve revolta, desespero e lamentações. Querida, eu espero que ela esteja no ótimo lugar, e parece que sim, né? Bem, Elisabeth Kubler-Ross, que foi uma alemã, se não me engano ela era alemã, ela trouxe uma contribuição essencial para a gente falar sobre esses estágios do luto. Vocês devem conhecer, né? O primeiro deles é a negação. A frase típica, isso não pode estar acontecendo, eu não acredito, né? Eu não vi o corpo, eu olho para essa situação, parece que eu estou num sonho, parece que eu estou vivendo uma fantasia, parece que eu estou num pesadelo, né? Então aí existe um momento de negação. Na sequência, a gente vem aquele momento da barganha. E se eu tivesse feito algo diferente, né? Se eu não tivesse dado aquela injeção, se eu tivesse ficado ao lado, se eu não tivesse viajado. Quando se trata de suicídios, isso ainda é muito mais poderoso, porque a pessoa ainda tem uma culpa, né? Se eu tivesse ficado ao lado dessa pessoa, se eu tivesse feito um pouco mais, né? E aí vem a barganha. É importante, antes de eu continuar com os estágios, a gente saber que esses estágios, eles se interagem entre si, né? E eles vão acontecendo numa espiral ascendente. Eles não acontecem numa ordem linear, como eu estou contando aqui, tá? Você pode estar na fase da barganha ainda fazendo a negação. Você pode estar no momento da aceitação ainda com pontos que você barganha. Ainda com
com aspectos da experiência que ainda não foram concretamente sentidos e, portanto, ainda tem uma sensação aí de dissociação, de falta de contato com o que realmente aconteceu. Então, você pode ir e voltar, né? Tem dias que você está melhor e tem dias que está mais difícil. Podem chegar novas informações sobre a morte, por exemplo, novos pensamentos, novos lugares que você visita, novas pessoas que lembram aquela pessoa, que fazem você retornar a estágios anteriores, né? Isso não significa que você não está, né? Porque isso aqui faz com que você pense, opa, eu estou voltando para o primeiro estágio, né? Mas você não está mais voltando do mesmo jeito. Você está voltando, mas você está ascendendo, indo para um novo lugar, né? Então a gente tem a barganha, aí na sequência vem a raiva, né? A raiva é o protesto contra a perda, é o protesto contra a vida, contra Deus, contra a injustiça, né? O que é que eu fiz para merecer isso, né? Então vem uma raiva, principalmente uma raiva contra Deus, né? Se você acredita em Deus, pessoas religiosas, geralmente quando elas se entregam à raiva dentro do luto, o grande culpado é Deus, né? E a raiva aqui, ela vai ter um papel fundamental, porque ela que vai fazer a gente, porque é muito mais, olha, é mais fácil você expressar raiva do que tristeza. Então, se eu permito que a raiva venha, quem sabe a tristeza também pode vir acompanhando ela, né? Na sequência vem a tristeza, né? A gente vai chamar de estágio da tristeza profunda, que vem junto com uma entrega àquela situação, ao que foi perdido. Você se entrega de alguma forma à tristeza, né? E aí, por fim, a gente tem a aceitação, que vem com a possibilidade de seguir adiante, sendo quem eu sou, menos aquilo que eu perdi, mais as experiências que eu adquiri nessa jornada. Já não sou mais o mesmo Léo, né? E agora eu posso ser esse novo Léo a partir da experiência de não ter mais aquilo que eu tinha antes. Então, é aí que a gente vai encontrando esse movimento de cura, né? Essa possibilidade de cura, né? De podermos ultrapassar essas fases que são tão difíceis, né? Deixa eu ver aqui, nenhuma fala. Minha sensação do luto, é que parece que ela viajou, porque ela continua viva. Eu lembro com saudade, mas não com dor. Às vezes as lembranças vêm o choro, vem sorriso, vem resenhas. Hoje mesmo falei, parece que ela viajou, que está tão presente dentro de mim. Olha que lindo. Então, essa sensação de que a pessoa está presente dentro de você, que você segue com ela agora dentro de você, já faz parte do quinto estágio, né? Então veja, tem dias que você chora, e talvez esse choro ele possa vir no momento de tristeza profunda, pode vir no momento de barganha, pode vir no momento em que você ainda está negando, né? Você imaginar aquela viagem é uma parte sua negando a morte, né? Então veja que aqui você está me trazendo 3 estágios, né? Em um parágrafo você está descrevendo 3 estágios, uma prova de que aqui a gente não está falando de uma coisa linear, mas de algo muito mais complexo, né? Então a raiva é a raiva que permite que eu reúna todos os meus pedaços que estão jogados aqui e possa seguir em frente, né? Às vezes você precisa da raiva para se separar, você precisa da raiva para fechar um ciclo, né? Tem algo importante, somente para os terapeutas que estão aqui, demorou muito tempo, desculpa, para eu como terapeuta reconhecer que quando a gente trabalha trauma de infância, existe um profundo luto, né? Quando a gente vai descobrindo sobre a nossa infância. Não sei quantos de vocês já fizeram aqui trabalho com infância, é um trabalho que a gente faz aqui no Instituto Alegria, uma especialidade minha, trabalhar com a infância. E os trabalhos de infância, invariavelmente, vêm acompanhados de uma profunda tristeza, né? E geralmente a gente não reconhece a tristeza, a gente não nomeia a tristeza. Que tristeza é essa? A tristeza de não poder ter vivido uma infância do jeito que toda criança, por exemplo, mereceria viver, né?
Às vezes a gente vai para a raiva que a gente sente do que aconteceu, às vezes a gente vai para a vergonha sobre tudo que aconteceu, às vezes a gente vai para um lugar de culpar os pais, mas raramente uma pessoa fica atenta para o fato de que lidar com traumas de infância é também lidar com processos de luto. Luto por uma vida que não pôde acontecer da forma como nós desejávamos, ou como nós merecíamos, ou achamos que merecíamos, né? Isso aí é super importante. Ok, acho que estamos chegando ao finalzinho. Me conta aí, tem alguma pergunta? Como é que vocês estão aí? Acompanharam bem? Tema bom, né, gente? Deixa eu dar um oi aqui, uma boa noite para quem ficou até o finalzinho. Ana Maria, Sônia, Suzana, Neilma, Gessilda, Ubiraci, Rosemari, talvez? Rossana, Inara e Marisa. Gente, obrigado pela presença de vocês. Ó, dá alguns recadinhos. A gente... Peraí. Ó, dia 23... Não tem problema nenhum, mas daqui a pouquinho vai estar disponível para você aqui. Você pode assistir novamente o início, tá? Vai estar disponível quase que imediatamente depois de eu terminar aqui. Ó, gente, nos dias 23, 24 e 25, a gente vai ter o seminário Viva Escola Viva, especial para educadores. Peço a todo mundo que chegou até aqui, que gostou da palestra, imagina vir fazer um seminário comigo. Se você não é professor, se você não trabalha com educação, me ajude, ajude a educação, divulgando, né, nas redes da escola do seu filho, da escola do seu sobrinho, manda para o seu irmão, para sua irmã, para um parente, né, e manda essa informação para que a gente possa ter mais pessoas no seminário. É só ir no link da bio ou me chamar no direct, eu te mando todas as informações para que a gente possa aí ter mais e mais pessoas nesse trabalho, ok? Lembrando que na próxima segunda a gente não vai ter live, mas a gente vai sim ter o seminário, então não vamos deixar de nos ver na segunda-feira, só vir para o seminário e aproveitar junto com a gente, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado. Sônia, gostou do tema? Podemos aprofundar mais? Podemos, querida. Podemos, quem sabe um dia, né? Você pode aprofundar lendo Elizabeth Kubler-Ross, né? Tem esse livro aqui também. Ah, acho que ele não está aqui, está lá embaixo. Tem um livro de uma médica brasileira que trabalha com pessoas terminais, né? Um sistema de paliativo, né? Ela chama. Que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Acho que é algo assim. Que é muito bom também. Tem o de Kubler-Ross, que você pode me pedir que eu te passo o nome do autor para você fazer seu aprofundamento. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado pela presença, gente. E a gente se vê na próxima semana. Espero vocês também no seminário. Tá bom? Pessoal do YouTube, um beijo grande. Até a próxima.